Na última noite juntos, Jesus falava de amor e despedida, enquanto os discípulos discutiam quem seria o chefe no novo reino. No episódio de hoje, iremos nos aprofundar nesse momento e entender como Jesus lidou com a vaidade humana diante daquele momento que seria o mais crítico de sua missão. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Nesta temporada, estamos lendo e refletindo os capítulos do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esta obra trazem 30 momentos da época de Jesus, percebendo o que aconteceu nos bastidores, que está registrado no Novo Testamento. O capítulo de hoje, que iremos iniciar, trata-se do capítulo 25, que o Humberto de Campos intitula A Última Ceia. É importante lembrar do capítulo anterior, dos 2 episódios anteriores, que tratou sobre Judas, sobre a invigilância do discípulo, de Judas, ele tentando fazer uma mudança muito brusca e com a percepção de que Jesus não estava conseguindo entender a proposta com relação à revolução que poderia acontecer naquele momento. Então, Judas ele se antecipa, só que nessa antecipação ele acaba sendo traído. O que vai acontecer aqui é naquela última noite. Então, antes, Jesus entra em Jerusalém, naquele momento das festividades da Páscoa, todo o povo judeu se encontrava ali em Jerusalém, em torno dela, e Jesus entra ovacionado, percebendo que ele seria ali o Messias prometido, o que faria libertar Israel do jugo do Império Romano. E os apóstolos estavam ali naquela expectativa qual que seria o comando que Jesus falaria. Então, assim Humberto de Campos começa, olha. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Então, era comum eles estarem juntos ali, dividindo a refeição, e Jesus repartia o pão e dividia entre os seus apóstolos. E algo que é muito importante na cultura da época é esse momento da refeição. E é algo que a gente precisa, inclusive, retomar. Então, a gente, em família, junto com os colegas, amigos, no momento da refeição, estarmos juntos, estarmos compartilhando esse momento que é tão importante. Então, o Humberto de Campos registra que era comum e Jesus estava sempre da ternura, de colocando. Então, inclusive, hoje que tem os celulares para desviar, por que não, no momento da refeição, a gente deixa o celular de lado e ficamos ali presentes, no dia a dia, presente naquele momento da refeição, como Jesus fazia há mais de 2000 anos. Então, fica já o primeiro convite do episódio de hoje. Mas continuando aqui a leitura. O seu olhar de Jesus, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os tempos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Então, Jesus percebia o que estava acontecendo, o que ele iria passar, e ele estava ali se conectando com o alto para renovar suas energias interiores. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Então os apóstolos estavam lá conversando, Olha, você viu, o pessoal está aqui, todo mundo reunido, E o Messias, e ele não comentava nada, ele ficou silencioso. Em dado instante, tendo-se feita longa pausa entre os amigos pauradores, Então os amigos tagarelos, estavam ali falando demais, o Messias assentou com firmeza impressionante. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então, fazer a primeira pausa aqui na fala de Jesus. Jesus está alertando que chegou o momento dele se sacrificar a si próprio, para mostrar que a vitória não é apenas a vitória do mundo, era uma vitória diferente.
e seria necessário que fosse para o sacrifício dele próprio. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Então, está dizendo que a humanidade como um todo tem sempre glorificado, dado vitória, né? Aquele que comanda os exércitos, mas diante de muito sacrifício, muito sangue, muita morte. A questão da ambição, que os ambiciosos, né, que dominam sob a força. Então, ele diz assim, o mundo está glorificando isso. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo o sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Então, ele vem mostrar uma outra forma de glorificação, a glorificação daqueles que tombam no mundo, né? E cumprindo o sagrado dever de amor. Minha vitória, né, de Jesus, é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de sua vida maior. Então, imagina assim a contradição, né? Então, os apóstolos estavam discutindo com relação ao que aconteceria, né? A libertação do povo judeu, né? A criação do novo reino, e Jesus está falando ali que ele ia ser derrotado. E como que essa derrota que ele ia sofrer seria uma vitória perante Deus. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos, né? Então, assim, não estou entendendo nada o que Jesus está falando, né? Qual é a proposta disso? E aí o Messias foi e continuou. Não vos perturbei com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós, outros, me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Então aqui, Jesus faz o alerta de que ele seria traído, né? Por alguém dentre eles, né? Que ele estava ali colocando como amigo, mas que ele não se importava, né? Que ele estava pronto para a execução. Se essa era a vontade de Deus, ele estava pronto para isso. A pequena assembleia fez-se lívida, então todo mundo travou, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Então, todo mundo ficou surpreso e atônito, né, assim, sem entender direito por que alguém do grupo ia trair, menos Judas, porque Judas já tinha se reunido, né, com os sacerdotes, né, os doutores do templo, como a gente viu no capítulo anterior. Então, apenas ele estava ali entendendo o que Jesus estava falando. Os demais ficaram confusos. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes, né, Judas, fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe, com estranho brilho nos olhos. Então, Filipe já foi direto. Assim, você está falando que alguém vai trair? Quem será o traidor? Aí veio André, né, e disse, serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetivou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta. Então, Tiago, filho de Alfeu, é o Tiago menor, né? Então, ele falou assim, mas afinal, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Então, Filipe perguntou quem era, André ficou ali assim, vai ser eu, que eu não sei ainda que eu vou trair? E aí Tiago, menor, já vai mais incisivo, falando assim, afinal, onde que está Deus para não impedir essa traição, não impedir que Jesus tombe, né? Jesus, que se mantiver em silêncio antes das primeiras interrogações, todo mundo questionando, né, aquele burbúrio com relação à traição. Quando ouviu Tiago menor, aí ele pede a palavra. Ele ergue o olhar para o filho de Cleófas, né, o Tiago menor, e advertiu, Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Então, quando o Tiago vai questionar os desígnios de Deus, aí Jesus interrompe, né? É muito parecido alguns episódios atrás que a gente viu quando Pedro estava falando sobre Jesus, né, sobre
ele ser o enviado, o Messias, aí Jesus vai e dá o... E Jesus fala assim, olha, muito bem, o que você falaste está vindo de Deus. E aí mais à frente Jesus vai dar os alertas de que ele sofreria, de que ele passaria martírios. E aí Pedro vai e não concorda, questiona, critica a Deus. E aí Jesus vai e repreende Simão Pedro, né? Falando assim, não, pode parar. A gente precisa aceitar os desígnios de Deus. É algo muito parecido. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, mas agora com Tiago menor. E assim Jesus continua. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. Então, o discípulo de Deus, o discípulo do Evangelho, o discípulo da Boa Nova, ele tem que estar pronto para a providência divina, os desígnios de Deus, seja onde e como for. Então, seja qualquer situação, a gente precisa aceitar o que está sendo colocado diante de nós. Não quer dizer que a gente não precise fazer nada, a gente pode ajustar. Mas a gente vai perceber que em alguns momentos da nossa vida, a nossa vida vai ser encaminhada para um momento, às vezes de dificuldade, às vezes de calmaria, às vezes de paciência, que é o que Deus está colocando no nosso caminho naquele momento, por mais difícil que possa parecer. E aí Jesus coloca aqui que o discípulo do Evangelho, ele tem que estar pronto, né? Ele tem que estar sempre pronto, não importa qual situação seja. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Então, Jesus termina aqui a fala, reforçando inclusive o que eu acabei de falar, né? Seja na hora de tranquilidade ou de sofrimento. A gente precisa estar preparado para atender ao chamado. Então, Tiago menor questiona, né, onde que está Deus que está permitindo isso? E Jesus fala assim, não, calma aí. Se Deus está permitindo que isso aconteça, existe um propósito. E a gente precisa estar pronto para aceitar isso. Essa é a mensagem que Jesus está colocando ali para os apóstolos. A esse tempo, havendo se calado novamente o Messias, João interveio perguntando, né? Então, João estava mais próximo ali de Jesus, né, ali na última ceia. A gente consegue ver, inclusive, nas pinturas que retratam este momento. João pergunta para Jesus, Senhor, eu compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas, por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinaste que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Então, ele falou assim, eu já entendi que se isso vai acontecer é porque é necessário. Inclusive, eu rogo a Deus que me dê força para, né, ter bom ânimo diante dessa situação. Mas por que diante de nós? Né? Por que um amigo que vai nos trair? É uma pergunta bem razoável. Né? Jesus posou no interlocutor os olhos serenos e acentuou. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde eu enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Então, estava ali o grupo, né, discutindo agora esse anúncio de que Jesus seria traído entre eles, e com relação... E aí está ele conversando mais próximo aqui com João. João questionando, né, porque que seria entre eles, e aí ele falou assim, olha, eu não posso entrar mais em detalhes, né? Você não seria possível compreensão, mas não se preocupe. Mais tarde eu enviarei um Consolador que vai explicar mais coisas da mesma forma como eu tenho explicado as mensagens que vêm do nosso Pai. E aí, aproveitando aquele momento em particular, ele vai falando mais como João, ele diz, ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. E aí ele vai falar sobre o escândalo, porque João fala, né, que ele já ensinou, né, Jesus já ensinou que às vezes é necessário que venham escândalos para eliminar outros escândalos. E aí Jesus vai falar o seguinte, o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado. Né? Então, a traição vai acontecer no nosso próprio círculo. Mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do
do Evangelho. Eles compreenderam que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada um qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espioso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. E aí o grande destaque aqui dessa última fala, dessa parte de Jesus, ele fala com relação ao escândalo. Ele é importante, inclusive, que aconteça dentro do ciclo, porque isso vai servir de lição para todos que vierem depois, e isso envolve a todos nós, né? Então, todo mundo que se propagar no serviço do Evangelho, que se esforçar de passar pela porta estreita, né, a qual Jesus fala muito, né, e ele coloca aqui a porta estreita da renúncia, a gente vai encontrar entre os mais queridos, inclusive, abandono, ingratidão e desentendimento. Então não é raro, às vezes, inclusive, no nosso próprio lar, termos essas situações de incompreensão, as pessoas não entenderem o nosso objetivo de sermos melhores, de já não fazermos mais as mesmas coisas que a gente fazia antes, de talvez não frequentar os mesmos lugares que frequentávamos antes. Então, Jesus fala que essa situação que eles vão passar, da traição no ciclo mais íntimo, inclusive, vai servir como lição de que isso pode acontecer com cada um de nós. E é muito importante trazer à tona, né, que ainda assim, né, Jesus sabia o que estava acontecendo nos bastidores, né? Inclusive, eu até trouxe aqui, vou até deixar marcado aqui, uma Bíblia, né? Eu utilizo muito essa Bíblia de Jerusalém para poder estudar sobre tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Eu gosto muito aqui da Bíblia de Jerusalém, né? Foi uma indicação que eu recebi em núcleo de estudos, né, do Evangelho, porque tem diversas notas de rodapé. Então, você vai tendo notas de rodapé que vão se aprofundando. Então, quando vai falar ali sobre algum tema, né, então, vamos pegar, por exemplo, né, esse momento em que Jesus está conversando com João, mas de forma particular. Então, os outros apóstolos não estão ouvindo. Então, esse momento mais íntimo, parte dele está registrado aqui no Evangelho segundo João. Então, quando a gente vai remeter, né, esse momento em que Jesus anuncia que vai ser traído, temos aqui, no capítulo 13 de João, o anúncio da traição de Judas, que vai do versículo 21 até o versículo 30. Né? E aí, quando a gente está lendo aqui essa parte, aqui na Bíblia de Jerusalém, vai ter no lado esquerdo a menção, né, que Mateus trata desse assunto lá no capítulo 26, Marcos no capítulo 14, Lucas no capítulo 22, e depois diversas passagens aqui, ele fazendo menção a outras passagens dentro também da Bíblia, para a gente voltar. Então, e é muito importante porque Jesus às vezes faz várias referências com relação ao Antigo Testamento, né? Porque, por exemplo, né, voltando um pouco aqui, ele fala assim, ó, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E aí a menção é Salmo 41:10. Então a gente vai lá no Antigo Testamento, no Salmo 41:10, para tentar ajudar a entender por que Jesus falou essa frase e o que remete lá no passado. Então é um bom exercício para a gente estudar e refletir tudo que está aqui na Bíblia, né? E há muita coisa ainda a ser aprendida. Mas voltando aqui à questão do capítulo 25, nessa primeira parte, Jesus fala que em verdade alguns entregará. Aí fala que os discípulos entreolhavam-se, né? Como a gente já abordou aqui no capítulo da Boa Nova, sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, né? Que aí era João. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz, pergunta, quem é aquele que quem fala? Ele então, reclinando sobre o peito de Jesus, disse, quem é, Senhor? Né? João também querendo saber. Responde Jesus, é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filha de Simão Iscariotes. Então, eu trouxe essa passagem aqui, que está registrada em João, para mostrar que, na reunião, Jesus responde aos apóstolos quem é que iria trair. Né? E, na reunião, eles não perceberam, porque se estavam ali tentando impedir a traição, eles impediriam Judas de fazer o que ele estava se organizando.
Só que a confusão entre eles, né, entre todos os apóstolos, era tão grande que eles não nem perceberam esse sutil detalhe que Jesus já estava apontando para eles, né, que quem iria trair é quem ele estava entregando o pão umedecido, né? Então, ali na passagem, inclusive mais à frente, ele vai olhar para Judas e fala assim, vá, né? E faze o que deves fazer. E aí no Evangelho registra que eles pensaram que Jesus estava falando com Judas sobre alguma questão financeira, porque Judas era o tesoureiro do grupo. Então, como Judas carregava as moedas, né, o dinheiro, pensaram que era algo que tinha que comprar, que tinha que fazer. Mas Jesus e Judas entreolharam e sabiam, né, que ele estava ali planejando, e Judas estava planejando, né, a prisão de Jesus para fazer a revolução e depois soltar Jesus. Então esse era o combinado que ele tinha feito, né, com os sacerdotes, embora os sacerdotes traíram Judas e tinham outros planos, né? A proposta nunca foi libertar depois Jesus e coroá-lo como rei, e sim manter preso, porque Jesus estava tomando muita atenção, tomando o domínio do povo, né? E qualquer direcionamento que Jesus colocasse poderia inclusive acabar com o poder, né, dos sacerdotes da época. Embora eles também não tenham percebido que não era esse poder que Jesus se falava, né? Era algo que vai além do mundo material. Inclusive, aqui no capítulo, Humberto Campos registra a fala de Jesus de que o mundo estava muito preocupado com esse poder material. Ele estava apresentando ali um poder espiritual. Tanto que seria necessário que ele sofresse, seria necessário que ele fosse derrotado, né? Então, ele é humilhado, fazem escárnio dele, colocam uma coroa de espinhos, ele tem sede, dão vinagre para ele beber, e terminam, né, enfiando a lança no seu abdômen para ratificar que ele tinha morrido. E ele está lá crucificado, morto e, entre aspas, finado, né, o reino que ele tinha prometido. E aí depois de alguns dias ele volta para mostrar que a morte não existe, que a vitória, né, esse reino dos céus não é desse mundo, né? E a vitória, sim, vai além dessa vitória do poder material. E aí essas informações que Jesus, inclusive, está dando na última ceia, vai ficar mais claro na segunda parte, que a gente vai ler na semana que vem aqui no capítulo, quando os discípulos estão discutindo quem que vai ser o chefe, esse novo reino, quem que vai ser o diretor, quem que vai ser ali o organizador, quem que vai ditar as ordens dos exércitos, a ordem para os sacerdotes. E a preocupação é tão material que eles não conseguiram internalizar a mensagem de Jesus, inclusive dizendo quem que iria trair, né? E esse momento, né, é tão crucial que tanto o capítulo 24 é uma preparação para esse, né, para o 25, e o 26 também vai abordar esse momento que envolve ali a última noite de Jesus com os apóstolos enquanto encarnado. Se você gostou deste episódio até aqui, fica o convite para você deixar o seu joinha, né, deixar um comentário, né, desse momento da última ceia, o que te faz lembrar, alguma coisa ali interessante que Jesus tenha falado aqui, registrado por Humberto de Campos, que tocou o seu coração. E aí fica o meu convite para a gente voltar aqui na semana que vem, na segunda parte do capítulo 25, de percebermos aqui esses bastidores, mais coisas que Humberto de Campos vai trazer nesse momento da última ceia, que é retratado aqui no livro Boa Nova. Desejo então que tenhamos uma ótima semana, que a gente fique com Deus e até lá.